Graça e paz por Cristo Jesus, amém? Bom estar junto com os irmãos e bom cultuar a Deus. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que Deus abençoe tudo o que acontecer aqui, desde essa manhã até a noite, né? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Pedir para o pastor Ciro estar orando, pedindo por o culto e por tudo que Deus nos permitiu. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelos dias de vida. Sobre sã doutrina. Estudando sobre sã doutrina, hoje nós vamos falar que a sã doutrina existe para santidade. Todos aqui estamos conscientes do que é santidade, né? É aquilo que nós buscamos todos os dias, né? Como aproximação de Deus. Aprendizado da verdade e preocupação em fazer o que é certo diante de Deus. Para crescer em santidade, é crucial que você compreenda a doutrina bíblica acerca do pecado e enxergue sua própria vida através dessas lentes. Se você não souber o que há de errado em você, não saberá como resolver o problema. É certo isso? Você precisa se preocupar em conhecer isso. O que nós temos deparados com muitas pessoas que dizem sobre salvação, sobre igreja, sobre posicionamentos, são eu sei, mas responde o que os outros falam. E isso não é bom. O bom é que você estude, o bom é que você ouça o que está acontecendo, mas que também busque aprender mais sobre isso, para que você possa enxergar através dessa lente você diante dos outros, e não as coisas que os outros fazem de errado. Você está entendendo isso? É bom você olhar. Você já fez uma autoanálise de você mesmo? E eu não estou dizendo isso somente para a igreja. Quando eu peguei esse livro e estava estudando sobre isso, está sendo útil para mim. Embora eu tenha algumas dificuldades nos entendimentos, mas lê, relê, busca, se informa, conversa, até que Deus abre a mente e você começa a entender essas coisas. Você precisa olhar para si mesmo. Como que está a tua vida? Fazer uma pergunta para você mesmo. Como que está a tua vida diante de Deus? O que você poderia expor a Deus que não está bom na tua vida? Que está te afastando de Deus? É isso que está falando. Você precisa entender da sã doutrina. Quando você entende disso, você vai olhar, vai analisar, vai ver o que está errado na sua vida e vai procurar corrigir. Tem muita gente aí que não entendeu isso ainda. Embora às vezes a gente converse, a gente tem às vezes oportunidade de conversar com pessoas. Eu não estou dizendo da nossa igreja. A nossa igreja, pelo que eu vi nesse livro, eu quero dizer que está de parabéns, viu? Nós estamos seguindo as regras, pelo menos a regra que está falando no livro aqui, nós estamos de parabéns, está na linha. Agora tem pessoas que estão em outro lugar, tem amigos meus que chegam assim e falam, olha, o hábito de falar agora é esse, ó. Olha, eu desci as águas. Eu falei, desceu? Desci. Mas como que está a tua vida com Deus? Do mesmo jeito. Então, quer dizer, não houve transformação. Não houve nada na vida dessa pessoa. Você continua de que forma? Bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, e para você está tudo bem? Tá. Não conheceu a sã doutrina. Ainda não conheceu o que é a vontade de Deus, ainda não conheceu as regras que Deus quer para a nossa vida. Então, quer dizer, a vida está totalmente errada. Não que deixar de fumar, não que deixar de beber vai te salvar, mas também não vai te levar para coisa boa não, viu? E não vai ser agradável a Deus, eu tenho certeza disso. Como cristão,
foi nos dado uma natureza preenchida pelo Espírito Santo, mas o pecado ainda habita em nós. Então, não conhecendo, você não vai saber diferenciar. Você precisa saber o que é pecado e o que não é pecado. E Paulo está dizendo em Romanos 7,17, que o pecado ainda existe em nós. Ele diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Você já percebeu como nós somos sujeitos a tantas coisas? Você já percebeu quantos laços que são jogados todos os dias diante de nós? Você já percebeu de quantos livramentos Deus te dá todos os dias? Se você não conhecer essa doutrina, você não vai perceber. Você às vezes pode se livrar disso, mas vai passar despercebido, porque você não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. E os laços parecem certo. Diz assim, né? Há caminhos que, para o homem que parecem bom, mas seu fim é morte. Se você não souber se posicionar diante disso, você vai acabar caindo no laço. Então, por isso, a necessidade de que aprendamos sobre a sã doutrina. Por isso, precisamos da sã doutrina como um farol para a nossa vida, iluminando o caminho, e o próprio Jesus nos ensina que a sã doutrina existe para a santidade. João 17, João 17, 13 a 19. Diz assim, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livreis do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. O próprio Jesus está dizendo que nós devemos ser santificados na verdade. Qual que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é a palavra de Deus. Nós precisamos nos santificar diante da palavra de Deus. Buscar o que é certo diante da palavra de Deus. Santificar uma pessoa é separá-la do pecado e dedicá-la inteiramente ao propósito de Deus. É fácil isso? Parece que é fácil, né? Não, não é fácil. É muito difícil. Está tendo hoje pessoas que se dizem cristãos de todos os tipos. Eu não estou condenando ninguém. São fatos que a gente vê na rua e a gente é obrigado a ser sal e luz. Então a gente acaba, às vezes, instruindo essas pessoas que está errado isso ou que está errado aquilo. Mas, infelizmente, as pessoas não aceitam isso. Porque elas aceitam o que foi falado para eles dentro do templo, dentro da igreja deles. Mas e a Bíblia? O que é que a Bíblia diz isso? Eu não costumo muito ficar lendo Bíblia, não. Só ouço o que o pastor fala. Está errado. Está errado. Você precisa se direcionar pelo mapa que nós lemos no primeiro capítulo, se direcionar por tudo que está escrito na Bíblia. Olha para a Bíblia. Não é desmerecendo o pastor, não é desmerecendo ninguém que está à frente de trabalho, mas a verdade é a Bíblia. Busca a Bíblia e todo mundo tem o direito de errar, né? Todo mundo erra. Às vezes a pessoa está errada diante da palavra e ele mesmo não entendeu, está ensinando errado para outros. É preciso que nós entendamos sobre isso. Infelizmente, é muito comum deixar o conhecimento de Deus ficar apenas na cabeça, em vez de penetrar em nosso coração. Precisamos plantá-la bem fundo em nosso coração para crescer em nossa vida e em nossa igreja, para a glória de Deus. Quando você fala em crescimento, não é crescimento em tamanho e nem em largura, é crescimento espiritual, é em conhecimento da palavra. Esse crescimento particular de cada um leva a igreja a um crescimento em conjunto. Então é isso que nós precisamos fazer, e tudo isso deve ser para a glória de Deus, e não para o meu próprio propósito de ser melhor ou maior que alguém. De jeito nenhum. Serve para o que o corpo cresça. E eu volto a afirmar, diante das outras coisas que eu vejo, ouço em outras igrejas,
e são pastores que às vezes conversam com a gente, nós estamos de parabéns. Às vezes, nos meus bate-papos com o pastor Ciro, eu costumo falar para ele, eu acho bem difícil alguém chegar aqui nesse púlpito, pregar alguma coisa. Por quê? Porque essa igreja está preparada para ouvir. E a pessoa está preparada aqui, que se ele fala bobagem aqui, ali embaixo o pessoal está sabendo o que ele está falando. E começa a perceber pela plateia que o discurso não é agradável. Por isso a necessidade, a nossa igreja está de parabéns com relação a isso. Sabe se posicionar, tem pessoas que estão à frente, estão envolvidos com a palavra, em todos os aspectos que está dizendo nesse livro, e eu vi que a nossa igreja está bem preparada para a graça e para a glória de Deus. Aliás, é por isso que Paulo ora em Filipenses 1, de 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo que as orações dele são para que a igreja chegue a esse ponto, para que a igreja alcance isso, cresça no conhecimento, na ciência, para a glória de Deus. Aliás, é por isso que Paulo ora, né? Paulo quer que abracemos a sã doutrina, para que a nossa vida e a nossa igreja sejam cheias do fruto da justiça e para que Deus seja glorificado. O propósito maior da sã doutrina é sermos santos. Como sabemos o que é ser santo? Basta olhar para Deus e veja o que Pedro diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 14 a 17. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Vocês observaram aqui no versículo 15, que ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Em toda a maneira de viver. Não é só um momento, não é só os domingos quando eu estou na igreja, não é só nas reuniões ou nos cultos, mas sede santos, haja santificado, haja como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, haja como uma pessoa que conhece a doutrina de Deus, faça o que é a vontade de Deus por onde você passe, e não somente na igreja ou nas reuniões, sede santo em todas as maneiras de viver, é o que Pedro está dizendo aqui. Já que Deus é santo, devemos ser santos em tudo o que fazemos, lembrando que Deus julga cada um de modo imparcial. Devemos viver diante dele reverente, em temor por toda a vida. No versículo 17 de João, ele está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, peraí, ele deu o mapa, ele deu a direção, ele deu o local de onde vai ser. Agora, o que é que eu faço? Ou eu sigo o mapa, se eu diferencial, um passo para um lado, um passo para o outro, naturalmente eu não vou chegar no alvo. Aí cabe a cada um de nós nos posicionarmos da melhor maneira, né? E vermos o que é melhor para nós. Deus julga cada um imparcialmente. Pense na promessa que Deus fez de estabelecer o reino com perfeição. Pensa na promessa que Deus fez de estabelecer com perfeição o seu reino quando Cristo retornar. Essa promessa foi nos feita por Deus? É isso que nós entendemos sobre a palavra de Deus? Foi feita uma promessa, quando eu vou e quando eu voltar vos levarei para mim mesmo.
Cristo voltará e o seu reino, ele vai permanecer, o seu reino vai refazer e nós vamos estar santos. Só vai estar quem estiver pronto, não é quem acha que está pronto. Por isso que a necessidade de você se preocupar agora é essa, enquanto você tem tempo. Não é ficar esperando as coisas acontecer, como todo brasileiro que espera as coisas acontecer para no último minuto tentar fazer alguma diferença. Nós temos oportunidade, nós estamos diante da verdade e nós estamos, às vezes, perdendo tempo em praticar a verdade. Nós precisamos olhar para isso. Eis que o apóstolo João fala sobre tal esperança em 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. João está dizendo isso, e nós conhecemos isso, que eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu precisaria estudar mais, precisaria observar mais e aprender mais. Mas João está falando sobre a doutrina da escatologia. É algo que nós precisamos nos preocupar, porque muitas vezes nós pensamos que é só aqui enquanto está de pé. Esse corpo vai deixar, mas e o espírito? Vai para onde? Você tem se preocupado com isso? Você tem ido além de coisas que você tem ouvido? Ou tem perdido, às vezes, tempo com outras coisas? Nós temos que nos preocupar com isso. Tem certeza da salvação? Tem. Para onde você vai quando for salvo? Eu vou para o céu. Que céu? Tem muitas coisas que nós precisamos nos preocupar e não simplesmente nos conformarmos com pouco, né? Quanto mais, ainda é melhor. Fico pensando no processo de uma vida cristã. Não pode acontecer de qualquer jeito e levar isso a sério é primordial. Aliás, nessa semana eu ouvi uma postagem, se eu não me engano o pastor Silas que compartilhou, sobre alguns personagens da Bíblia que serviram a adoração a Deus de qualquer forma, né? Abiú, aquele outro que tentou colocar a mão na arca, e assim por diante, né? Eu ouvi algumas coisas assim, nas mensagens aí, o pastor Gilberto também tinha publicado, e achei interessante, eu gosto dessas coisas. Diante de Deus, você não pode agir do teu jeito. Diante das coisas de Deus, você não pode agir da forma que você acha que é certo. Diante de Deus, você não pode mudar a verdade simplesmente porque você pensa que é isso. Então, diante de Deus, nós temos esse direcionamento pela Bíblia. Nós temos que nos posicionar na Bíblia e olharmos sempre para a verdade. Santificar é buscar a verdade. Santificar não é ouvir o que eu acho. A axiologia tem um monte de axiólogo aí falando o que quer. Você precisa ouvir de tudo, mas reter o que é bom. Paulo ensina isso há muito tempo atrás. E nós precisamos. Se você quiser ouvir bobagem, fica num tal de TikTok que tem aí e fica ouvindo quanta bobagem que se fala. E você vai achar que você vai ficar dormindo e Cristo vai chegar na tua cama e vai te acordar lá, porque você está num soninho só esperando a hora. Irmão, santifica-se, busca enquanto se pode. Porque senão você está perdendo tempo. E vai fazer o que Paulo está dizendo aos Gálatas lá, né? Aquele que pensa ser algo e não sendo, engana-se a si mesmo. E nós não estamos aqui para ser enganados, nós estamos aqui não para brincar de cristão, mas sim para agirmos como cristão. Então nós temos que nos preocupar em santificarmos a nós mesmos, olhar para nós mesmos, enxergarmos os nossos erros e buscarmos solução diante da verdade. A promessa que seremos semelhantes a Cristo no último dia nos faz agora querer ser como Ele é e a trabalhar arduamente para esse fim. Há uma conexão direta entre a sã doutrina e um viver santo. Toda doutrina bíblica corretamente compreendida e aplicada ajuda a trazer à nossa mente, o nosso coração e o nosso desejo para mais perto de Cristo. A sã doutrina gera santidade, não apenas em nossa vida pessoal,
mas também na vida comunitária da igreja, através no livro ele dá 5 pontos aqui, se eu não me engano, 5 pontos, 4 pontos, e ele está falando justamente em quais pontos que são necessários a sã doutrina. E aí você observa e vê se o que eu falei da 5ª Igreja Batista, eu não estou simplesmente elogiando o pastor, elogiando as pessoas que estão à frente. Eu estou elogiando pessoas que se preocupam em aprender sobre a verdade e, o melhor ainda, se preocupam em transmitir essa verdade e compartilhar com outras pessoas. A nossa igreja está de parabéns diante disso. Na pregação e no ensino deve existir essa doutrina. Falei sobre os achólogos. Não pode vir aqui à frente falar o que acho. Mas sim a sã doutrina. A sã doutrina deve ser a estrutura que suporta o edifício do ensino na igreja. Você está entendendo? A sã doutrina deve ser... Você tem que se preocupar com os ensinamentos de Deus, com as doutrinas de Deus, com as regras que Deus deu, para que você possa ensinar aqui na frente. Senão você vai chegar aqui na frente, vai falar um monte de coisa que você acha que Deus disse, e vai ficar vazio, e vai se tornar vazio todas as coisas que você falou também. Então, na pregação, a estrutura deve ser a sã doutrina. Nos cânticos, o cantor ajuda, nos cânticos, cantar ajuda a levar a doutrina à mente, para o coração e deixá-lo inflamado. No início da minha conversão, eu ouvia meu pastor falar assim, quando nós íamos dirigir algum culto, ele dizia assim: os louvores levam a congregação a meditar na palavra. Eu guardava essas coisas e ficava imaginando. Vocês perceberam que os nossos cânticos, eu vi muitas coisas nesses 20 e poucos anos de conversão acontecendo aqui, tinha uns louvores que realmente, depois que a gente começou a aprender isso, não tinha condições nem de ouvir. Tem coisas que não tem nem condição de ouvir. E às vezes a gente via pessoas pedindo para fazer especial, e às vezes cantando o que alimentava o ego, e nada era para Deus. Hoje os nossos cânticos aqui na igreja são diferentes. São cânticos de pessoas que observam as letras, observam o que estão cantando, para poder levar a igreja. E a nossa igreja está bem preparada com relação a isso, e eu dou graças a Deus por isso. Na oração, eu acho interessante isso. Eu tenho uma dificuldade em orar em público, mas eu tenho uma facilidade de falar com Deus quando eu quero conversar com Ele. Quando eu realmente preciso, e Deus tem me ouvido e sempre tem respondido às minhas orações. Mas em público, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos, às vezes as pessoas não percebem o que falam quando estão orando. E muitas vezes falam coisas que não são coerentes à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a orar. Jesus, quando dá um exemplo de oração, ele fala sobre o Pai Nosso. Eu ouvi um pregador falando uma vez que nem todos têm o direito de repetir o Pai Nosso, porque ainda não entenderam o Pai Nosso. Jesus ensina a oração e fala, pega esse exemplo de oração. Tem pessoas aí que acham que essa é a oração mais poderosa, e deu uma tempestade como esse vendaval que deu, o que aconteceu, pronto, um Pai Nosso lá no meio da rua, ele acha que o que ele está falando para Deus, aí, repetindo o que foi falado por Deus, pronto, está tudo certo. E não é isso, aquilo é um exemplo. Primeiro passo, exaltar a Deus. Segundo passo, colocar a tua vontade, a tua verdade. Terceiro passo, agradecer a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus há de fazer na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos disso e nós falamos somente as coisas que interessam a nós. Manda-se orar em comunidade, manda-se orar congregacional, o camarada fala só de si. Não entendo. Nós precisamos aprender a orar. Não estou julgando ninguém, eu tenho dificuldade nisso. Mas nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos olhar para Deus, assim como uma criança que chega no pai e coloca o seu desejo diante do pai. Nós temos que nos humilhar ao ponto de sabermos, como uma criança sabe, que o pai pode fazer tal coisa e que basta ele chegar na presença de Deus. Mas muitas vezes nós não temos a humildade
de nos dobrarmos diante de Deus, de nos humilharmos. E às vezes, muitas pessoas a gente ouve aí fora, ensinando oração, que você tem que determinar. Nada disso, nada disso. Basta olhar para o Pai Nosso, estuda o Pai Nosso, aí observa, se posiciona diante disso, e você vai ver também que as outras orações que tem na Bíblia, e outros ensinamentos que tem na Bíblia, são pessoas se derramando na presença de Deus, se humilhando, pedindo. Uma das orações que eu acho mais linda é a de Ana, quando ela coloca a necessidade dela realmente diante de Deus, e Deus ouve. Será que era o coração? Será que era verdade mesmo? Era uma necessidade grande? A gente vê muitas coisas acontecendo. Já vi testemunhos de pessoas que oraram por igreja, no momento que a igreja estava passando por coisas que ninguém acreditaria que teria solução. E Deus deu a solução e a pessoa viu que o pedido dele foi aceito. Dentro da nossa igreja, nós já vimos vários exemplos de oração também. Eu não estou criticando todos, eu estou falando principalmente de mim, viu? Eu tenho dificuldade. Mas nós já vimos vários pedidos de oração. Ontem mesmo tinha um pedido de oração no grupo aí. E quem se propõe a orar, não fica esperando chegar na igreja. Dobra o teu joelho dentro de casa, já intercede. Deus tem misericórdia. Olha pela Cristolândia, Pai. Olha pessoas que estão se envolvendo no teu trabalho. Olha pessoas que são viciadas, como eu fui. Olha pessoas que precisam do teu amor, Pai. Olha por pessoas, Pai, que estão à frente desse trabalho. Capacita, Pai. Dá sabedoria. Isso nós fazemos na nossa casa, no nosso canto ali. Intercede. Fala com Deus. Fala com Deus. Agradece pelo que Deus fez. Obrigado, Deus, por ter trazido para cá, por ter tantas pessoas ter se recuperado ali naquele lugar. Agradece. Fala com Deus. A oração é primordial, é um modo que nós temos para chegar a Deus. E sempre em nome de Jesus. Pregação, cânticos, oração. Terceiro ponto, ele diz assim que nós devemos ser modelos. Nós devemos ser modelos. Ontem, quando eu estava repassando o estudo, eu vou compartilhar essas bênçãos com os irmãos. Os meus netos foram chamados para ser modelo. E eu fiquei ali impressionado de ver os dois pequenininhos, estão diante da câmera, fazendo pose. Muito lindo. Benício, a coisa mais linda, se posicionando, a mulher ensinando para ele, olha, tem que fazer assim, viu? Solta o braço. E ele está achando que a foto vai sair assim, fica lá balançando. Irmãos, eu estou falando isso daqui para descontrair um pouco. Mas, para ser modelo, nós devemos mostrar, apresentar o melhor de nós para quem está enxergando em nós. O que as pessoas têm enxergado em você? O que tem se visto em você? É isso que eu quero que você olhe para você mesmo. Você realmente tem se santificado a ponto de que alguém possa olhar para você, para suas condutas, para suas ações, e enxerga Cristo na tua vida? Ou você tem que chegar para alguém e falar assim, ó, sou cristão, viu? Tudo bem aí? Posso fazer parte do grupo? As pessoas têm que enxergar Cristo nas suas ações, nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, no se pôr diante de tantas situações. Não basta um momento. A todo tempo nós devemos ser modelo. É isso que está dizendo aqui. A preocupação maior é essa. Você já reparou como as orações na Bíblia estão cheias de sã doutrina? Devemos colocar a sã doutrina em prática, louvando a Deus pelo que Ele é e agradecendo pelo que Ele tem feito, confessando a cada um e pedindo cada vez mais ser agradáveis a eles. O que Paulo diz em Filipenses 3:17, que nós devemos ser modelos. O que é ser modelo? Filipenses 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, olha bem, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda, pelo que assim andam. Então, ele diz, seja meu exemplo. E olha, tem mais uma. Esse exemplo que você tem que ser, você tem que olhar para as pessoas na Bíblia que tiveram uma conduta agradável diante de Deus, bonita diante de Deus, que pode ser um exemplo, se posicionar daquele jeito, para que outros enxerguem em você. E também façam isso. É uma corrente, é uma corrente.
O pastor Ciro às vezes diz que eu era imitador de Ciro. Agora eu estou fugindo um pouco mais desse negócio de ser imitador de Ciro. Mas a gente tem sempre alguém como exemplo dentro da igreja. Não fica pensando não, viu? Não fica pensando diferente não. Às vezes você não pensa, mas sempre tem alguém olhando. E o que o adversário mais quer é mostrar a tua falha para que os outros enxerguem e se escandalizem. Por isso a necessidade de santificar e estar sempre preocupado em fazer o que é melhor para Deus, em todos os momentos. Portanto, a palavra de hoje é realmente essa. A sã doutrina traz santificação. Santificação traz crescimento pessoal e em grupo, em igreja. E tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Peço aos irmãos que curtem.